presidente da Embratur, ex-deputado federal também, o Marcelo Freixo. Freixo, boa noite, bem-vindo ao N2. Boa noite, Gabriela, Rodrigo, querido Chico. Prazer estar falando com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite. Prazer te receber também, Freixo. E aproveito, já que a gente está falando a respeito dessa data que foi marcada pelo TSE para a semana que vem, dia 4 de novembro, e que pode deixar o Cláudio Castro inelegível, enfim, e já começa a pipocar na imprensa, né? É assim, interessante, de que o entorno do Cláudio Castro está avaliando como uma operação casada, porque foi logo depois da operação. Enfim, queria ouvir a sua avaliação sobre essa questão. Bom, primeiro que essa denúncia é sobre a eleição que aconteceu em 22, Sim, né? exatamente. Evidentemente não tem relação com o que aconteceu agora. Talvez, eu sou da mesma tese do Chico, é o contrário, né? É muito suspeito uma operação com esse perfil nas vésperas de um julgamento sobre a inelegibilidade do governador. Na verdade, ao contrário, o que vem antes é a denúncia, não a operação policial. A operação policial é que coincidiu com o julgamento. Então, não tem cabimento esse raciocínio invertendo o papel de cada coisa. O governador está sendo... a denúncia diz respeito à contratação ilegal e irregular de 25 mil pessoas. São dezenas, não, Rodrigo. São 25 mil pessoas contratadas com dinheiro público que recebiam na boca do caixa para trabalhar para a campanha dele, com dinheiro público. 25 mil pessoas, gente, só para deixar claro, muito mais que o efetivo de professores, mais que o efetivo de policiais civis, é mais do que o número de diversos setores estratégicos dos servidores públicos, para fazer campanha para o governador, e é quando ele vira a campanha eleitoral, né? Só parou de pagar, foi quase um ano pagando de forma irregular, diante das denúncias, né? E ninguém contesta que eles receberam. Só para que vocês tenham uma ideia da gravidade do que acontece no Rio de Janeiro, nesse sentido, a defesa utilizou o termo de que ele ganhou no primeiro turno, portanto, este valor pago indevidamente, que eles admitem, porque as provas são contundentes, não fez com que ele vencesse a eleição. Não é que ele não tenha acontecido ou seja inocente. A ideia, e passa um recado, né, que se você for roubar na eleição, tem que roubar muito, né? Porque se roubar muito e ganhar no primeiro turno, você se isenta de responsabilidade. Essa foi a mensagem dada no julgamento que aconteceu no Rio de Janeiro, e há um recurso, né, tanto da minha parte quanto do Ministério Público, e que será julgado na terça-feira. Agora, essa mega operação, essa chacina eleitoral que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que é uma vergonha para a história do Rio de Janeiro, uma vergonha para a história do Brasil, é uma das piores coisas que podia ter acontecido no Rio de Janeiro, pela vida das pessoas, pelo significado e pela imagem do Brasil e do Rio no mundo, né? É muito trágico, muito grave você banalizar isso, e você, no século XXI, ainda está fazendo um debate. Eu acho muito lamentável a mudança de postura de alguns editoriais de jornais, ainda está fazendo um debate em pleno século XXI de que se quem morreu é bandido, pode morrer e deve morrer, independente de ter tido execução sumária ou não. A gente rasga a Constituição de 88, a gente rasga qualquer resquício de dignidade na hora de falar sobre isso, porque é muito grave, em pleno século XXI, parte da imprensa ou da sociedade ainda tratar com tamanho desrespeito a própria Constituição, ao mínimo, ao básico de qualquer civilidade. Eu não estou aqui dizendo se eram bandidos, se não eram bandidos. A questão a história do Rio de Janeiro é uma história de matança. Isso resolveu o quê? Alguém do Rio de Janeiro hoje saiu de casa mais tranquilo? O Rio de Janeiro hoje estava melhor do que anteontem, na semana passada? Não estava pior. Né? O tráfico diminuiu o seu poder naquele lugar ou em qualquer outro? Não. Né? Então, me deu uma vantagem, uma única vantagem, sobre um tipo de mega operação como essa. Então, é muito grave o debate da segurança pública ainda produzir caixão de palanque para governador falido. Posso só fazer pedir para o Marcelo Freixo fazer a avaliação dele? Aqui o Chico, a Gabi, o Juliano Medeiros estava mais cedo também, eu também mais cedo aqui. A gente estava tentando fazer a leitura para que lado que está indo o debate na sociedade, né? Tem as redes sociais e tem a sociedade, né? Exato. Se você já tem uma avaliação sobre isso, Freixo, é claro que a gente tem que fazer a defesa, ou quem achar que tem, né? Eu acho que tem que fazer, independente do que a maioria disser. Mas do ponto de vista político, para que lado que isso está indo? A gente vê que o governo federal está cauteloso, soltou um vídeo muito bom. Por outro lado, o presidente adotou uma postura mais cautelosa na sua nota. Qual a sua avaliação sobre esse debate mais político na sociedade? Quem é que está ganhando esse debate na sua avaliação?
Olha, essa chacina é política, né? É uma tentativa de sequestrar uma pauta. Sim. No momento onde o governo Lula está bem avaliado, no momento onde as pesquisas indicam a vitória do presidente Lula no primeiro turno contra qualquer adversário, no momento onde se reverte um quadro em relação ao governo Trump e às negociações, exatamente nesse momento, que há uma conjuntura, né? Exatamente nesse momento brota uma operação com 130 mortes, a maior chacina da história do Brasil, superando em muito aí Carandiru e outras coisas que marcaram a nossa história, e com uma justificativa absurda e com um posicionamento do governador de imediato politizando, de imediato dizendo que só tem 4 vítimas, que é tudo bandido e que o governo federal, e já ataca o governo federal no seu pronunciamento, no momento da operação, já há um ataque ao governo federal, já se marca no dia seguinte uma reunião com governadores da extrema-direita para pautar isso, ou seja, uma tentativa de imposição de uma pauta, né, mirado aí talvez em El Salvador ou coisas do tipo, né, que se busca para se sequestrar um debate nacional no momento de fragilidade política da extrema-direita, de prisão do Bolsonaro, né, de renegociação do Brasil com os Estados Unidos. Então é muito evidente, é muito claro. Opa, a gente teve uma interrupção aqui na conexão. Não, retomamos. Voltou. Pode prosseguir, Freixo. Bom, eu não sei até vocês ouviram, mas enfim... Não, foi só agora, Foi só um... Ouvimos até agora. É claramente uma motivação política, né? Dentro dessa conjuntura, uma tentativa de impor uma pauta supostamente vinculada... Aí é um debate mais profundo, né, Chico, da cultura brasileira mesmo, né? Nós fomos um país colônia, nós fomos um país império, nós fomos um país que conviveu com a escravidão como principal modo de produção durante muito tempo. A gente teve muito mais tempo com justiçamento do que com justiça, a gente teve muito mais tempo com vingança do que com justiça, culturalmente, historicamente falando do Brasil. A gente teve uma república que nunca se consolidou como uma república, uma república que manteve laços escravagistas durante muito tempo. Esse é histórico, né? Há uma razão histórica desse processo. Né? Então você tem uma cultura do justiçamento no Brasil profundo. E essa extrema-direita se baseia sempre nisso, na ideia de matar, na ideia da força física, na ideia da violência como um projeto de poder. Não se discute eficiência, não se discute eficácia, se discute a ideia de que quem combate o crime é quem mata criminoso. Quem não mata criminoso, quem não é a favor de matar criminoso, é a favor do criminoso. É um raciocínio completamente irresponsável, raso, mas que a gente sabe que tem apelo popular pelas características históricas desse país. E isso é uma disputa pedagógica, dura, que a gente faz na sociedade. Eu ainda não tenho pesquisa, porque imagino que não tenha tido tempo de se fazer uma pesquisa mais séria, mas eu não duvidaria de que uma parte considerável da população apoia esse tipo de medida, porque foi assim historicamente, né? É assim historicamente, né? Agora, qual é o resultado concreto disso? Agora, o Estado existe para que uma barbárie, mesmo defendida pela população, não possa ser válida, né? O Estado existe para isso. A origem do Estado é para que o homem não seja o lobo do homem, né? Para que o homem não possa devorar o homem. O Estado existe para ser o monopólio da força. Quando o Estado é o elemento da barbárie, isso é muito grave, porque perde a razão de ser do próprio Estado, né? Sim. Isso. Freixo, achei importantíssima essa colocação, mas eu queria voltar a um assunto que eu acho muito importante, que é sobre uma reportagem do ICL que saiu hoje, trazendo a informação de que um dia antes dessa operação lá do Rio, o TJ determinou a liberação total das atividades da refinaria Arrefite, né, da refinaria de Manguinhos. E ela foi, inclusive, citada, a Refit, naquela operação Carbono Oculto, a que investiga um esquema de lavagem de dinheiro do PCC, só para as pessoas se recordarem aqui. E essa decisão, ela estava atendendo justamente a um pedido com apoio do governo Cláudio Castro. Na noite de ontem, quarta-feira, o STJ acabou derrubando essa decisão e manteve, então, a interdição da Refit. Mas, de qualquer forma, eu te pergunto sobre as medidas que... a investigação, claro, a respeito disso, que precisa vir, até... eventualmente um inquérito, porque a gente teve até uma iniciativa do deputado federal do PT, o Lindbergh Farias, já pediu a abertura de inquérito no STF e o afastamento cautelar também do Cláudio Castro. Então, por causa da Refit. Exatamente. Nesse caso, foi um dos argumentos que foi utilizado ali pelo Lindbergh Farias para pedir o afastamento do Cláudio Castro. Se você... acha que daria, enfim, qual que é
a viabilidade disso acontecer. Eu acho que tem um julgamento marcado para terça-feira que precede, né? O julgamento de crime eleitoral que fez com que a própria vitória eleitoral dele fosse caracterizada como abuso de poder e compra de voto. Então, acho que essa precede, né? Evidentemente, vem em primeiro lugar. Tem várias denúncias, viu, gente, sobre o Cláudio Castro paradas no STJ, denúncias seríssimas, investigações gravíssimas feitas pela Polícia Federal, inclusive da mochila, viu, Chico? Entre outras, porque aquilo envolve um crime envolvendo a Fundação Leão 13, né? Esse pessoal capaz de roubar, da Fundação Leão 13, se for roubar mendigo, né? Roubar morador de rua, né? Eles são capazes de fazer um negócio desse. Mas, enfim, é uma turma muito barra pesada. Agora, eu queria aproveitar, Gabriela, essa sua citação, dizer que uma das grandes operações contra o crime organizado do Brasil, feitas contra o PCC, que envolveu uma investigação, inclusive ali na Faria Lima, que foi o carbono oculto, né? Acho que é esse o nome. É uma investigação muito poderosa, uma investigação muito importante. Ela tem os seus braços no Rio de Janeiro, a refinaria de Manguinhos, e é muito grave a decisão do TJ de liberar, né? A pedido do governo do Estado. Porque aí entra um debate que eu acho que é o que a gente tem que fazer, né? O que significa combater o crime organizado? É subir numa favela e matar um monte de gente? Isso resolveu o que na história do Rio de Janeiro inteira? Porque se fez isso várias vezes, né? Eu trabalhei em Vigário Geral na década de 90 e a última foto que a gente tinha, que lembrava essa foto do Complexo Alemão, era a foto de Vigário Geral, né? Não sei se vocês lembram de Vigário Geral, 1995, a chacina de Vigário Geral. Era uma foto semelhante com 21 corpos, né? Então, assim, na história do Rio de Janeiro, né, o que se faz para combater crime? Sobe na favela, mata preto, mata pobre e o crime continua organizado por uma razão simples. O crime organizado, ele está nas relações de poder e de dinheiro. Poder e dinheiro não estão colocados na favela. Poder e dinheiro não estão colocados ali. Poder e dinheiro está no mercado financeiro, está no mercado de circulação oficial de capital, né? Então, se o governo do Estado quiser de verdade... Caiu o agora Marcelo realmente Freixo. A internet interrompeu ali do Marcelo Freixo, mas ele estava Hoje dizendo... tá caindo coisas aqui no estúdio, caiu o Freixo agora. E ele ia para uma frase assim importante. Voltou. Sim, Freixo, você estava dizendo, se quiser de verdade, ia ser uma frase importante. Então, se quiser de verdade combater o crime organizado, né, quem quiser de verdade combater o crime organizado, tem que ir onde esse crime organizado é pensado, planejado e conta o seu lucro. Não é em nenhuma favela do Rio de Janeiro. Eu não estou dizendo que nas favelas não tenha crime, que não tenha que ter operação, que não tenha que ter investigação, que não tenha que ter ação. Tem que ter. Agora, é muito estranho um governo que é favorável ao refit, que não vê nenhum problema na refinaria de Manguinhos, que não combate crime de combustível, que não combate lavagem de dinheiro, achar que resolveu o crime matando um monte de gente na favela, né? Aí você escolhe um lado. Assim, o governo do Estado podia chamar a Polícia Federal e falar assim, olha, vamos combater o crime organizado no Rio de Janeiro. Vamos ver onde que o tráfico, onde que a milícia estão lavando dinheiro. Para onde está indo o lucro? Como é que estão comprando armas? Vamos chamar o governo federal e vamos fazer um planejamento de combate ao crime organizado. Vamos começar por tráfico de combustível e lavagem de dinheiro. Quantas vezes o governo do Rio de Janeiro fez isso? Nenhuma. E não vai fazer. Não vai fazer porque tem rabo preso. Não vai fazer porque se fizer... vai gente presa do próprio lugar, né? Então, aí vem dizer que o governo federal não está ajudando. Não está ajudando em quê? Porque eles pediram um blindado da Marinha emprestado. Tá pensando que blindado da Marinha é Uber? Que você liga e você usa? Que história é essa de pegar um blindado da Marinha emprestado? A lei nem permite um negócio desse. Então o governo do Estado nunca chamou o governo federal para uma ação contundente contra o crime organizado. A ação contundente contra o crime organizado é inteligência. É ação no mercado financeiro, é ação na lavagem de dinheiro, é onde tem lucro e onde quem realmente controla o crime. Se fizer isso, enfraquece a ponta do crime. Enfraquece os lugares onde esse crime se estabelece, nos lugares mais pobres. Agora, entrar e matar pobre é coisa de governo covarde que sabe que no fundo não está combatendo crime organizado nenhum. Perfeito. Muito bom, Freixo. Eu tenho uma curiosidade, eu tenho visto muito colegas que cobrem, repórteres que cobrem essas áreas no Rio, com a informação, Freixo, de que há uma certa disputa do Comando Vermelho com a milícia por áreas de tráfico, que não seria, por exemplo, outra organização criminosa a principal concorrente do Comando Vermelho no momento, e sim a milícia. Você conhece muito, desde a CPI que você
comandou na Assembleia Legislativa, você conhece a atuação das milícias. Há essa disputa, de fato, entre Comando Vermelho e milícia em alguns segmentos de comunidades no Rio de Janeiro? Sim, Chico, e na verdade esse quadro mudou muito. Eu fui presidente da CPI das milícias no ano de 2008, já tem tempo, né? Sim. 2008, a CPI das milícias levou à prisão 242 líderes de milícia. Foi uma CPI que não terminou em pizza, pelo contrário, né? 242 líderes de milícia foram presos na CPI das milícias, entre eles deputados, vereadores, os chefes de verdade. A gente não foi no lugar vazio, no lugar pobre. A gente foi na cabeça das milícias. Só que você tem que acompanhar de domínio de território e retomada de território, que os governos sucessivos não fizeram no Rio de Janeiro. Né? Então as milícias voltaram a ter força. Hoje, milícia e Comando Vermelho rivalizam o domínio de territórios. Agora é interessante, porque na época da CPI das milícias, a milícia tinha uma lógica e o tráfico tinha outra. Então, por exemplo, a milícia dizia que nas áreas de milícia não tinha tráfico e eles usavam muito o discurso da ordem. Né? E eles se legitimavam pela discussão. Tanto é que muita gente me acusava de estar... Aliás, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração em 2008, na época da CPI, dizendo que nem toda milícia era ruim. Jair Bolsonaro falou isso numa entrevista em 2008, gravada. Né? Muita gente defendia a legalização das milícias, a própria família Bolsonaro, que é muito estranho você pensar em legalizar uma máfia, né? O que isso quer dizer? Mas, enfim... e a milícia não tinha tráfico, e no tráfico não tinha as extorsões que a milícia tinha. Então a milícia se sustentava como? Domínio do gás, domínio da internet, domínio do transporte alternativo. Hoje, o tráfico faz o domínio do transporte alternativo, domínio do gás. O tráfico absorveu a lógica econômica da milícia e a milícia passou a ter tráfico dentro dela. Então há uma fusão de ações econômicas, de práticas econômicas, porque na verdade isso configura e confirma aquilo que eu estava falando antes. O crime se organiza a partir do que dá dinheiro. Ponto. Né? É isso. Né? Então, se você não for na fonte do dinheiro, você não combate o crime, que é o que o governo do Rio nunca fez, não faz. Né? E é o que ele poderia fazer junto com a Polícia Federal. Poderia fazer junto com a inteligência das Forças Armadas. Não com a Força Armada na rua, mas com a inteligência das Forças Armadas. Poderia evidentemente ter uma ação muito mais contundente em parceria com o governo para fazer uma ação planejada. Nunca quiseram isso, faz uma espetacularização em cima de caixão para dizer que está combatendo o crime, matando gente nas favelas, o que a gente sabe que não tem qualquer eficiência e não arranha sequer a estrutura do poder organizado. Agora sim, você tem Comando Vermelho, você tem milícia, a rivalidade entre as facções hoje é bem menor, ela existe, claro que ela existe, mas ela é bem menor, até pelo volume do Comando Vermelho nos territórios do Rio de Janeiro, mas com a milícia sim. Então, é uma situação grave, porque a segurança pública do Rio de Janeiro passa necessariamente pela discussão de retomada de territórios, e esse governo do Rio de Janeiro não tem qualquer projeto capaz para retomar território, porque quem faz o que fez nessa chacina não está pensando em retomada de território. Muito bom. Muito bem. Marcelo Freixo, é um prazer te receber aqui mais uma vez. Se você me permite, e eu peço assim uma resposta muito rapidinha, porque o nosso repórter já está esperando, mas eu queria muito rápido a sua avaliação sobre essa CPI do crime organizado que está sendo colocada e que está com toda a cara de que vai ter a oposição toda ali nas posições principais, né? A gente vai ter Sérgio Moro, Flávio Bolsonaro. Ali. O Flávio Bolsonaro. E a gente tem a experiência do Freixo, como já disse o Chico, aqui presidindo a CPI das milícias em 2008. Aliás, foi naquela ocasião que o Bolsonaro defendeu publicamente em entrevista legalizar as milícias. O Flávio também, tem até nas atas da Alerj, tem a defesa do Flávio Bolsonaro das milícias. Né? Isso. Então, queria a sua expectativa em relação a essa CPI, Freixo. Olha, eu adoraria que uma CPI sobre crime organizado fosse estabelecida no Congresso Nacional. Era uma enorme contribuição que o Congresso Nacional poderia dar aos governos estaduais, ao governo federal, se o espírito fosse um espírito republicano e correto. Não é o que aparenta, né? Não é o que... Pelo contrário, é uma tentativa de sequestro de pauta para, por exemplo, colocar o tema do terrorismo. Né? A ideia de que crime organizado é terrorismo. Qual o grande problema disso? Né? Tentando falar muito rapidamente. A intensidade ou a violência do crime não define se ele é terrorista ou não. O terrorismo ele é um crime de Estado, tomada de poder, que envolve outra coisa, outra natureza.
Esse crime organizado da favela, ele tem tudo menos projeto de poder. Até porque eles não têm nenhum poder além do poder local, absolutamente, restritamente local. Então, no fundo, o que essa extrema-direita quer com o debate do terrorismo, que eles querem se utilizar dessa CPI para isso, é permitir uma intervenção do Trump, é permitir, mais uma vez, uma relação com os Estados Unidos para que o tema da segurança pública aproxime um domínio do governo Trump no Brasil novamente. Só para vocês terem uma ideia, o governo do Estado enviou para o governo Trump um relatório sobre o Comando Vermelho. Não sei se vocês sabem disso. Né? Então é um negócio muito, muito grave. O tema do terrorismo é um tema para facilitar uma ação do Trump sobre o Brasil em cima do Rio de Janeiro. Então é muito aviltante, é muito ruim que um instrumento tão importante quanto uma CPI sobre crime organizado sirva ou preste a esse tipo de propósito que parece que é o que vai acontecer. Com certeza, é importantíssima essa sua avaliação. Marcelo Freixo, um prazer te receber. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Valeu, querido. Obrigadão. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Abraço. Abraço. Ele aponta muito bem, né, Rodrigo? A gente tem falado muito aqui sobre esse termo narcoterroristas que a extrema-direita está usando e principalmente, né, catapultada ali pela frase do Flávio, depois de compartilhar posts do governo. E essa resposta dele também sobre como que as milícias e as organizações tradicionais criminosas do Rio agora operam na mesma lógica é muito importante, né? Elas são concorrentes, sem nenhuma diferença operacional. Uma chama milícia e tem ligação com a polícia, e outra chama Comando Vermelho, Terceiro Comando, etc. Mas os negócios são os mesmos. São os mesmos. Perfeito. Falando nisso, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com o Lucas Rocha, que hoje esteve naquela comitiva das ministras e parlamentares também que foram ali visitar as imediações dos complexos. Lucas, muito boa noite para você. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom te receber também, Lucas. Eu quero saber como é que foi o seu dia acompanhando ali a comitiva. Vocês foram não só no Complexo da Penha também, mas depois seguiram para o IML também. O que você ouviu, o contato com as pessoas, se você conseguiu conversar com famílias, enfim. Gabi, é isso. Primeiro fui, né, nessa comitiva que começou lá no Complexo da Penha, na sede da CUFA, e lá houve esse encontro, que foi um encontro fechado de parlamentares e das ministras com lideranças comunitárias. Essas lideranças comunitárias relataram as situações que viram lá no complexo, né, a brutalidade da ação policial. E deu para ver, Gabi, as ministras muito emocionadas quando saíram dessa reunião, né? Parlamentares também muito emocionados. A deputada Benedita não escondeu a sua emoção também quando saiu desse encontro em direção à coletiva. A deputada Thalíria também bastante emocionada, porque foram relatos muito brutais. O deputado Raymond, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, falou de um caso, inclusive, de 2 irmãos que morreram abraçados. Gabi, se esses 2 irmãos morreram abraçados, a gente pode supor que eles já haviam se rendido. E também já é bem possível que havia se rendido um caso que é um caso brutal, que é o caso do menino que foi que teve a cabeça decepada, né? Um caso que a gente já falou aqui, a Juliana Dalpiva trouxe esse caso, que ele não tem uma marca de tiro no corpo, segundo os relatos dos familiares, mas ele teria a cabeça dele decepada. E aí foram para o IML, nessa comitiva foi de lá do Complexo da Penha para o IML, Gabi. A gente tem também, aqui o Lucas, ele conversou, gravou ali, né, no IML, tem muitas famílias que estão acompanhando, a gente falava agora há pouco sobre isso, né, Chico, ainda a avaliação, a necrópsia, enfim, o reconhecimento também dos corpos estão sendo feitos, esse processo todo está acontecendo. E o Rodrigo Mondego, que é coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, ele denunciou que as famílias estão sendo maltratadas pela delegada Andréa Menezes, que é a subsecretária da Perícia Técnica. É isso, né, Lucas? Na sequência, a gente assiste aqui a fala e aí você pode comentar também. Vamos lá. A delegada disse que isso nunca aconteceria com ela porque ela cuida dos filhos dela. É uma forma de você revitimizar a mãe. Ela está maltratando as mães que estão aqui, independente se tem envolvimento com crime ou não, o filho que faleceu, mas elas estão maltratando pessoas que não cometeram nenhum crime, que estão aqui num momento de dor, né, tentando identificar seus filhos, e ela está deliberadamente maltratando essas famílias para poder revitimizar essas mães, porque na cabeça dela ela culpa essas mães por conta do filho ter
envolvimento com o crime ou não. Importante dar o crédito, né? Esse é o Rodrigo Mondego, não é isso, Lucas? Ele é vereador da Câmara Municipal, é isso? Deputado. Não, ele é coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, né? Ele não é parlamentar, ele é assessor, atua junto do deputado Raymond. O deputado Raymond preside a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, ele é coordenador dessa comissão. Agora, Gabi, Rodrigo, Chico, é bárbaro, né? Esse episódio é bárbaro. E eu tenho uma apuração que eu conversei com a deputada estadual, a Dani Monteiro, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, né, aqui no Rio de Janeiro, e ela destaca que a delegada Andréa Menezes, em todos os estados da federação, é a única delegada que comanda a perícia técnica. Em todo o Brasil, quem comanda a perícia técnica são peritos, são pessoas que, de fato, são técnicas. E, no caso, é uma indicação que é muito mais política. Por isso, inclusive, que os parlamentares cobram uma perícia independente. Porque, imagina, a independência de uma delegada que fala isso para uma mãe é uma coisa, sim, absurda. Que ela diz que a filha dela não aconteceria a mesma coisa. É uma coisa completamente absurda esse relato da Dani Monteiro. E outra coisa também que eu conversei com a deputada, ela me contou, não há, né, o clima dentro do ML é um cheiro de morte, Gabi, porque falar isso, né, esse pesado, mas é um cheiro de morte porque, inclusive, não há geladeiras para todos os corpos. Há 100 corpos no ML, foram liberados, vão ser liberados mais 20, e há os corpos ali sem ser preservados, inclusive, até para uma perícia mais competente, né? Então, é muito grave o que está acontecendo também nesse pós-operação, né? Há uma operação sendo conduzida depois da chacina e é uma operação feita por uma figura que foi indicada pelo governo Cláudio Castro e que parece que está muito mais interessada em reforçar a tese do governador. Porque, Chico, não tem como falar isso para uma mãe. É dilacerador. E parece que foi, inclusive, para essa mãe que teve um menino com a cabeça decapitada. A gente tem esse trecho aqui da fala dessa mãe, Lucas. Vamos assistir. Não é nem a fala da mãe, né, gente? É um ato de desespero. Ali, ela tá num momento de luto, de choque, na verdade. Ainda nem que alguém pode assistir essa cena, ou a cena de ontem dos corpos estendidos lá no complexo da Penha, né? E achar, não, isso aqui é o caminho para a segurança pública no Brasil. Como é que pode alguém, aquele deputado André Fernandes que propôs aplausos para as mortes e disse que em vez de 100 ou 130, deveria passar de 200. Então, como é que as pessoas podem achar que isso é solução para alguma coisa? Isso tudo vai voltar contra elas, né? Em forma de mais violência, imagina. É gente que quer iludir, né? Quer iludir a opinião pública, quer iludir as pessoas, achando que está resolvendo qualquer problema de segurança pública no Brasil. Não está resolvendo nada. Hoje não teve mais nem menos celulares roubados, mais nem menos mortes, mais nem menos assaltos, mais nem menos... Não mudou nada. Pois é impressionante. Eu hoje vi uma cena, Lucas, do comandante da PM com os filhos de um dos policiais mortos. É emocionante também, tristeza, né? O comandante se ajoelha e conversa com duas crianças, né, que perderam o pai na operação. Ok, eu acho que o comando da PM tem mais que fazer esse trato mesmo, né? Dar algum conforto para duas crianças que perderam o pai nesse massacre aí no complexo. Mas por que os filhos dos policiais merecem esse tratamento e essa mãe que está desesperada ali não merece o tratamento por parte do Estado? Por quê? Da onde se tirou essa lógica? É tudo bandido. As mães, os filhos... Gente, eu não consigo assim entender... Que bandidagem tem essa mãe? Pois é, essa mãe que está chorando aí, ela merece estar chorando Rodrigo, assim? É um negócio impressionante. O tratamento é tão grave que a tia dela, que conversou com a gente ontem, né? A tia do Iago, né, que foi assassinado, estava relatando que fizeram a mãe entrar para reconhecer o corpo sozinha. O pai estava junto, ia junto dela para reconhecer o corpo, porque é uma imagem grotesca. Você vê o seu próprio filho decapitado, né? Ela antes desse vídeo, ela estava gritando, né? Eu quero a cabeça do meu filho.
porque esse trecho, enfim, a gente fica em choque na hora, a gente não consegue gravar desde o início, né? Então, ela estava gritando, eu quero a cabeça do meu filho, que é uma coisa muito forte, né? Nossa. E nesse desespero. Vocês imaginam, gente, ela entrou sozinha para ver o filho decapitado. O Estado não deu sequer um mínimo suporte de ter uma pessoa junto dela para poder fazer esse reconhecimento. E não é uma bandida. E outra coisa também, né? Eu acho que, enfim, é tudo muito grave, né, Rodrigo? É tudo muito grave. Muito. E é importante dizer, né, que esses policiais que são vítimas, eles também são vítimas sob responsabilidade de Cláudio Castro, Sim. que colocou eles nessa operação megalomaníaca, uma operação desastrada. Então, se há policiais mortos, também é responsabilidade do governo do Estado, que não prezou pela segurança desses policiais. Sim. E permitiu que vazasse. A gente vai tratar disso agora na sequência. Que vazasse a informação, inclusive. Muito obrigada. É muito importante o seu depoimento aqui, também trazer como tem sido para as famílias, né, que estão indo no IML. A gente estava falando sobre não ter pena de morte no Brasil, ainda mais com requintes de crueldade, né? Não existe isso. Nem em casos, nem em países que têm pena de morte passam por um processo legal para isso acontecer. É desumano, a gente está falando de barbárie mesmo. É disso que a gente está falando quando a gente assiste a um vídeo como esse. É absurdo. Obrigada, Lucas. Bom trabalho. Parabéns pelo trabalho, Lucas. Parabéns. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lucas. Bom, a gente continua, o Rodrigo adiantou o assunto aqui, e é isso, Rodrigo. Operação de terça-feira vazou, claro. A gente teve conhecimento disso. A polícia, então, tinha conhecimento antes de fazer as incursões no Complexo do Alemão e também da Penha. A Folha de São Paulo teve acesso a um documento revelando, então, que as forças de segurança sabiam desse vazamento. Por conta desse vazamento, confronto... Aliás, um confronto não, né? Porque foi uma matança, mas as mortes começaram antes do início oficial da operação e por volta de 1h da manhã de terça-feira, 20 homens, agentes, né? Aliás, homens mesmo, em motos entraram em confronto com policiais militares. Então, a gente está falando aqui de um contexto que a reportagem da Folha questionou. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o Vitor Santos, ele negou esse vazamento, mas ele admitiu que, abre aspas, é impossível achar que uma operação com a mobilização de 2.500 policiais passaria despercebida. Mas é muito mais que isso, é muito mais que isso, né, Gabi? A informação, mais. Essa história de 1h da manhã, Chico, eu li, a reportagem conta o seguinte: a 1h da manhã, uma patrulha da polícia que estava passando ali na região dos complexos onde aconteceria a operação, viu 20 homens descendo de moto do complexo e houve confronto. E 2 desses homens foram levados para o hospital e aí narraram: a gente estava fugindo porque a gente ficou sabendo que ia ter operação 4 horas, 5 horas depois. Por isso que a gente se adiantou para sair. Então, à 1h da manhã, eles estavam saindo do complexo da Penha e do complexo do Alemão para fugir, porque sabiam que a polícia ia subir. Então, imagine a polícia quando chega lá, chega já com os traficantes armados preparados já, descendo. Então, colocou também os policiais em risco e permitiu que os cabeças fugissem, Chico. Sim, sim. É isso que aconteceu. Sim, quem é da direção mesmo, da facção, Se mandou. vazou. É isso aí. Daí justifica o fato deles ter fugido também. Ter fugido. Não, e aí vai qualquer um que tiver pela frente. Exatamente. Já que não tem o bandido mesmo do comando, vai quem tiver pela frente. Vai quem tiver.